ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור. Israel, o relógio de Deus que anuncia os últimos dias e o tempo do fim. Olá pessoal, meus irmãos, meus amigos, vocês não podem imaginar a alegria que eu estou sentindo ao publicar este meu primeiro vídeo deste novo canal que eu estou criando, Israel, o relógio de Deus. Mas antes eu quero dizer umas poucas palavras para vocês a meu próprio respeito. E eu queria dizer o seguinte: antes de me aposentar, e eu já estou aposentado há um bom tempo, eu sempre pensava em como é que eu poderia usar o tempo que Deus bondosamente tem dado para mim. Eu sempre ouvi dizer que não é muito bom as pessoas, depois de aposentadas, ficarem sem alguma atividade, seja física, mental, intelectual, ou até mesmo, como diz o verso da poesia, ficar assim, à beira do caminho, vendo o tempo passar. Sempre ouvi dizer que muitas pessoas, depois de aposentadas, acabam tendo um AVC, um infarto e acabam indo a óbito. E eu quero dizer para vocês que os sonhos da vida sempre me impulsionaram. Por isso eu sempre gostei de escrever, seja em prosa, seja em poesia. E eu acabei descobrindo a arte de fazer, sabe o quê? Um soneto. Sim, fazer um soneto requer um certo estudo, porque é uma arte. E, a minha opinião, o soneto é a obra-prima da poesia. Eu pintei muitos quadros aí, em óleo sobre tela, compus algumas músicas, mas o mais importante é que desde os 14 anos eu me tornei um pregador da palavra de Deus. Preguei talvez milhares de sermões em toda a minha vida, nos mais variados púlpitos. Agora, hoje, com a graça de Deus, claro, eu quero dar continuidade à tarefa mais importante para a qual Deus me chamou, que é a continuar ser um pregador da sua palavra, mas falando do retorno de Jesus e de quais são os sinais que indicam o seu retorno. Pois é, esse é um assunto que você encontra com muita facilidade na internet. Basta você dar um Google aí, você vai ver milhares de mensagens, sermões falando a respeito dos sinais dos tempos. E por isso resolvi criar este canal, Israel, o relógio de Deus. Pelo título, parece indicar que nós vamos ter um único tema, ou seja, que Israel é o relógio de Deus. Olha, lê do engano, pessoal. Nós vamos falar sobre os últimos acontecimentos que estão acontecendo neste mundo antes do retorno de Jesus, com todas as suas implicações. Israel, o relógio de Deus, é apenas uma figura de linguagem para os sinais dos tempos. Além disso, nós vamos falar de outros temas que são abordados por inúmeros pregadores equivocadamente, ou mesmo raramente são abordados nos púlpitos. Ou então vamos dar a nossa visão a respeito de certos temas. Portanto, gente, o tema Israel, o relógio de Deus, é bem mais amplo do que você pode imaginar. Então, pessoal, mãos à obra. E vamos começar pelo começo. Aliás, quero dizer para vocês, bem pelo comecinho. E olha, não se preocupe que você pode já estar tendo a impressão que nós não iremos usar a Bíblia ou textos bíblicos. Nós vamos usar, e bastante, porque a Bíblia será a base do nosso estudo. Você poderá encontrar um sem número de pastores, pregadores, teólogos, muitos dizendo que Israel não é o relógio de Deus, ou até mesmo que Deus não tem um relógio, ou então que Deus tem sim um relógio, e que o relógio de Deus tem dois ponteiros. Um ponteiro indica que é a igreja e o outro ponteiro indica que é Israel. Você poderá encontrar
um sem número de pastores, pregadores, teólogos, etc., muitos dizendo que Israel não é o relógio de Deus, ou que Deus não tem um relógio, ou até mesmo que o relógio de Deus é como um relógio comum, que tem 2 ponteiros, um é Israel e outro é a igreja. Pois é, na verdade, a teologia da substituição, que é um absurdo teológico, passa para nós a informação de que Deus, na verdade, é bígamo, ou seja, inicialmente a sua noiva era Israel, mas agora Deus abandonou essa noiva e vai se casar com a igreja, ou seja, nada de Israel. A igreja é o novo Israel espiritual. Pelo menos a maior parte da igreja pensa assim. E é por isso que aqui na internet, alguns pregadores e até pastores dizem que o relógio de Deus tem 2 ponteiros, que um até pode ser Israel, mas o outro, talvez o mais importante dos ponteiros, se é que um dos 2 é mais importante, é a igreja. Mas olha, todas as profecias bíblicas são direcionadas a Israel, não são direcionadas à igreja. Agora quero citar meus primeiros 2 versos bíblicos. E o primeiro nós encontramos em Gênesis 12, versículo 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Isso é importante. De ti farei uma grande nação. E assim, pessoal, nasceu essa grande nação que é Israel. A escolha de Abraão não foi aleatória, mas se baseou no fato de Abraão ser monoteísta, porque ele cria em um único Deus, criador de todas as coisas. E Ur dos Caldeus era completamente idólatra. Por isso Deus pediu para Abraão sair de Ur dos Caldeus e fosse para um lugar que Deus ainda lhe mostraria. Abraão então deu origem a um povo, daria origem a um povo que não fosse idólatra e que adorasse apenas a um único Deus. Toda a Torá contém essencialmente a história do povo eleito de Deus, o povo de Israel. Tudo nas Sagradas Escrituras que Jesus lia gira em torno de Israel. Jesus veio para o seu povo, para Israel. Ele não veio para os romanos, para os gregos, para os persas, como diz a própria Bíblia. Ele veio para o seu povo. Somente após a sua morte e ressurreição é que ele chegou a todas as nações. Lembram o que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Bem, na Bíblia encontramos mais de 2.500 citações a Israel. Por quê? Ora, é simples. Porque todo o plano de salvação do pecador está intimamente relacionado a Israel, chegando ao clímax de Jesus nascer da descendência de Israel. Tudo nas Sagradas Escrituras gira em torno de Israel, até mesmo a história dos impérios mundiais. Tudo tem a ver com Israel. Todas as profecias bíblicas têm relação com Israel. Gente, quando eu digo que Israel é o relógio de Deus, eu estou, como já disse, usando uma figura de linguagem. E eu creio que você entende o que eu estou dizendo. Quando eu digo que Israel é o relógio de Deus, estou apenas querendo falar dos sinais dos tempos e anunciando o retorno de Jesus a este mundo. Olhe para o que acontece com Israel. Temos diversos acontecimentos ocorridos com Israel, especialmente no século XIX, no século XX, que mostram claramente que o retorno de Jesus está próximo. Tudo que aconteceu com Israel foi profetizado nas Escrituras. Agora, a partir do século XX, as profecias não se relacionam mais com Israel? Se relacionam com quem? Com os Estados Unidos? Com Roma? Com o Vaticano? Ou com a igreja? Lembram que eu falei de 2 textos bíblicos para embasar nosso estudo? Vamos ao segundo? Jeremias 31, 35 a 37. Olha só o que diz. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as ondas.
Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim do Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então eu quero perguntar para vocês, sabem quando é que Deus irá abandonar Israel? Nunca. Não é só o Irã que quer eliminar Israel do mapa, não. Aliás, nos mapas dos países do Oriente Médio, Israel nem existe. E de certa forma, olha, isso que eu vou falar pode parecer grave, mas é a pura verdade. Para a igreja, de muitas formas também não, pelo menos teologicamente. Por quê? A maior parte da igreja se denomina Israel espiritual. E para ficar ainda mais claro que Deus nunca abandonará Israel, quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, verso 1. Mas antes de ler junto com você, quero dizer para vocês que nesses meus 70 anos, nunca ouvi um sermão sério a respeito, especialmente dos capítulos 9 a 11 do livro de Romanos, a não ser que onde se lê Israel, se leia a igreja. Mas vamos ver o texto? Romanos 11, 1 e 2. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Quero fazer a vocês uma perguntinha que eu considero bem simples. Considerando que Jesus nasceu em Israel, como indicavam todas as profecias bíblicas a esse respeito, e que ele afirmou que havia vindo para Israel, e como disse a samaritana junto ao poço, a salvação vem dos judeus, você acha mesmo que Israel não terá nenhuma importância com respeito ao retorno de Jesus? Vejam o que disse Johannes Fitzenbauer, um renomado arquidiácono católico da cidade de Viena, na Áustria, neto de um nazista e por muito tempo convicto do seu sentimento antissemita, num livro que eu li já por 2 vezes e acho que vou ler mais vezes, chamado O Mistério da Oliveira. Vejam o que ele diz. É impossível entender a Bíblia com o seu relato do plano que Deus vem desenvolvendo com o homem na terra, sem compreender o papel do povo e da nação de Israel, desde o chamado de Abraão até a vinda do Messias. Da perspectiva de Deus, todas as coisas importantes que acontecem na terra têm relação com Israel. O Deus que servimos será sempre o Deus de Israel. E por que Israel? Vejam como Deus se refere a Israel. É exatamente por palavras como estas que Deus disse que não temos nenhuma dúvida de que Israel é sim o relógio de Deus que marca os últimos dias, que marca o final dos tempos. Vejamos primeiro como Deus considera Israel. Vamos ler juntos agora? Olha o que Deus disse. Êxodo 4:22. Assim dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu pergunto a vocês, o que significa isso? Qual o valor de um filho e ainda mais do primeiro filho? Agora vamos ler também Abacuque 2:8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, na menina dos meus olhos. E para fechar, eu quero ler para vocês, pessoal, 2 Samuel 7:23, primeira parte, e 24. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser o teu povo? Estabeleceste o teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus.
Gente, Israel sempre foi rejeitado como povo, como nação, desde o Egito há 3.500 anos até o século XX, quando, no decorrer da Segunda Grande Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Vocês sabem, de igual modo, pessoal, Satanás luta com todas as suas forças. Sim, ele luta com todas as suas forças para retardar o retorno de Jesus, que agora ele vai voltar como rei. E Satanás luta para impedir esse retorno, por quê? Porque sabe que pouco tempo lhe resta. Antes eu quero contar isso aqui para vocês. Em 1998, 5 judeus messiânicos foram falar com o Papa Bento XVI. E o Papa Bento XVI, depois de conversar um bom tempo com esses 5 judeus messiânicos, ele disse o seguinte: se vocês são realmente o que dizem ser, isso só pode significar uma coisa: temos agora um sinal escatológico do fim dos tempos. O que o Papa Bento XVI queria dizer, de forma mais simples, pessoal, era: se os judeus messiânicos são autênticos, se são de fato o início da conversão do povo de Israel a Jesus, isso significa algo extremamente importante: Jesus está voltando, e isso será em breve. Isso a gente encontra no livro O Mistério da Oliveira, na página 60, daquele autor que eu acabei de ler um texto para vocês. Eu estava aguardando uma conexão no aeroporto de Toronto, lá no Canadá, quando eu vi a uma certa distância, sentado e lendo alguma coisa no seu computador, um famoso teólogo de uma conhecida denominação. E eu, conhecendo as ideias dele a respeito de Israel, porque eu acompanho, não pude deixar, pessoal, de me aproximar dele. O cumprimentei, me apresentei, ele não me conhecia, e fiz uma pergunta para ele: o senhor crê que Israel terá alguma importância com relação aos últimos dias e ao tempo do fim? Sabem o que ele respondeu? Com certeza. Eu creio completamente nisso. E ele disse mais: é por isso que eu vivo. Essas palavras desse importante teólogo trouxeram-me, olha, eu vou dizer para vocês, muito conforto, pois há muito tempo venho lendo e estudando a respeito de Israel e qual a importância de Israel para os últimos dias e para o retorno de Jesus. Talvez você esteja aí pensando com seus botões: Deus não tem relógio, coisa nenhuma. Ah, é? Você conhece a parábola das 10 virgens? Vamos ver os primeiros versículos dessa parábola. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, os versos 1 a 6. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite nenhum. No entanto, verso 4, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, não só as 5, as 10. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Pessoal, essa parábola tem diversos aspectos de grande importância, mas vamos deixar apenas 2 aspectos importantes dentro do contexto do nosso tema de que Israel é o relógio de Deus. O primeiro e mais importante, pessoal, é a chegada do noivo, ou o retorno de Jesus, porque é isso que significa a parábola das 10 virgens. E no relógio de Deus, que é Israel, que, como eu já disse, falo de novo, é uma figura de linguagem para os sinais do fim dos tempos, nos encontramos a poucos minutos ou até mesmo a poucos segundos da meia-noite. E o segundo e mais importante desses aspectos: à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, saía ao seu encontro. Pois é, pessoal, o relógio de Deus, que é Israel, está nos mostrando
que o retorno de Jesus é iminente, está para acontecer. Os sinais dos tempos, que são o relógio de Deus, estão descritos lá em Mateus 24, em Lucas 21, e têm acontecido ao longo da história, mas especialmente nos 2 últimos séculos, eles têm aumentado. Agora eu quero destacar 2 sinais do tempo do fim que estão acontecendo diante dos nossos olhos agora, mas é muito grande o número de cristãos que não veem esses sinais dos tempos que estão acontecendo agora. São 2 profecias proferidas pelo maior de todos os profetas, Jesus. Para falar a verdade, o cristianismo nem dá muita importância para essas 2 profecias. Quantas profecias da antiga aliança, do Antigo Testamento, haviam indicado o nascimento do Messias de Israel. No entanto, o povo estava envolvido com tantas outras coisas, que o Messias nasceu, veio para o que eram seus e os seus não perceberam. Da mesma forma, temos profecias indicando claramente o retorno do grande rei. Profecias muito mais importantes que as de Mateus 24 e Lucas 21, ou mesmo as de Daniel e Apocalipse. Mas para a maioria do mundo cristão e também do cristianismo como um todo, a vinda do rei, na verdade, será uma surpresa. Mas você não precisa ser pego de surpresa. Em nossos próximos vídeos, vamos estudar 2 profecias, ambas ditas por Jesus. E como eu disse anteriormente, já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Olha, nem Estados Unidos, nem mesmo Roma são o relógio de Deus. Olhe para Israel. Este sim é o relógio de Deus. Então, não perca os próximos vídeos, quando veremos que Israel é realmente o relógio de Deus. E esse relógio já indica que nos aproximamos da meia-noite. E logo ouviremos o clamor: eis o noivo, saí ao encontro. Bem, antes de terminar, eu quero pedir para você curtir, quero pedir para você, se é que você gostou, né? Compartilhar e comentar o que você achou de tudo que falamos aqui a respeito de Israel, o relógio de Deus. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.